Olá, prezado gestor público, prefeito, vereador, enfim, todos os interessados no progresso das prefeituras e municípios do Brasil. Meu nome é Célio Silva, eu sou sócio-diretor da Global Partners do Brasil, uma empresa de integração e de tecnologias em benefício dos municípios brasileiros. Eu trouxe hoje para vocês aqui uma pequena amostra de onde as tecnologias podem melhorar o processo de arrecadação dos municípios, em que áreas. Nós temos uma série de soluções, mas hoje eu escolhi apenas um conjunto menor, mas não menos importante, das principais ferramentas para enquadrar os municípios nos novos tempos. Hoje se fala bastante, fora da área pública, e principalmente na grande indústria, da indústria 4.0, da inteligência artificial, enfim, de tudo aquilo que está fazendo com que a automação seja um motor de eficiência na área privada. Então, por que não levar isso para a área pública? Esse é o objetivo da Global Partners e espero que vocês gostem do que nós vamos apresentar. Estou trazendo 3 assuntos principais. O primeiro assunto é o IPTU digital, o segundo, a cerca ambiental digital, e, por último, nós vamos falar um pouco de inteligência artificial aplicada à eficiência fiscal tributária de arrecadação. Ok? Bom, partindo para os fundamentos do que nós estamos levando para a pública, é o que nós estamos falando, vocês vão ver depois aí um slide interessante que acompanha essa apresentação, o conceito do município 4.0. Então, nada mais houve uma série de evoluções no mundo exterior, no mundo da área privada, mas pouco disso apareceu e está sendo aplicado na área pública. Então, nós já tivemos 4 grandes revoluções no mundo industrial e a área pública ainda pouco se beneficiou desses ganhos, dessas revoluções. E por que 4? Não, porque houve um processo primeiro de mecanização, do vapor, depois da eletricidade, depois da computação, e agora está se falando muito do processo de inteligência artificial e de integração das tecnologias. Então, tudo hoje é uma grande rede. E essas características da indústria 4.0 que nós estamos levando para os municípios, posicionando-os como município 4.0, envolvem operações em tempo real, instantâneas, o uso da realidade virtual, o uso da realidade estendida, sistemas orientados a serviços, novos serviços ao cidadão, operações integradas, facilidades, enfim. Então, como fazer com que esse arsenal hoje, que está disponível na área privada, possa beneficiar as prefeituras no quesito eficiência operacional, eficiência da arrecadação, serviço ao munícipe. Então, há um grande conjunto de benefícios que estão ligados a essas características. E o principal deles é o uso e a manipulação de um grande volume de dados que está disponível hoje para o gestor público. Então, não é só informação sobre o IPTU, sobre o ISS, mas o comportamento do munícipe diz muito da eficiência operacional do município. Então, hoje é possível, com o volume de dados que se acumula através das redes sociais e daquilo que são as transações nos sites das prefeituras, o cruzamento disso mostra o comportamento do munícipe e permite a nós tanto verificar o que está acontecendo, qual é o nosso grau de eficiência no serviço público, quanto permite que a gente possa, inclusive, predizer, tomar decisões para melhorar os pontos fracos desse processo de atendimento ao munícipe, certo? Então, essas tecnologias envolvem aquilo que é a computação em nuvem, envolvem a inteligência artificial, envolvem um processo de comunicação com o público, na experiência de uso dos recursos dos apps nos celulares ou dos sites da web, mas também exige
bastante em termos de adequação da cultura dos serviços públicos ao atendimento desse munícipe, certo? Então o aspecto cultural é muito importante. Então nós atuamos tanto provendo as tecnologias, quanto nos treinamentos e no aculturamento do servidor público, né? Então esses são os principais desafios. Como exemplos de serviços e soluções que nós levamos ao município, um deles que eu vou citar hoje é o IPTU digital. O que é o IPTU digital? É o uso ostensivo até de satélites e drones para melhorar a precisão do levantamento sobre o IPTU e o posicionamento dos imóveis dentro do município, né? Então esse movimento já começou, alguns poucos municípios já tiveram essa experiência. Nossa empresa, em parceria com outros especialistas, já empreendeu esse tipo de projeto, que foi muito proveitoso e que levou as prefeituras que investiram nessa iniciativa a terem um aumento da precisão na arrecadação, com a melhor justificativa, porque o munícipe que antes pagava um certo valor por uma certa metragem, foi verificado através das fotos, do levantamento aerofotogramétrico, qual era o real porte daquele imóvel, levando justiça ao processo de arrecadação e uma precisão que antes não havia, ok? Esse é um exemplo. Um outro exemplo interessante em que nós estamos atuando é a área ambiental. Nós sabemos, depois dos desastres que aconteceram em Brumadinho, Mariana, quanto é importante haver um monitoramento da área do município quanto aos riscos, né? Então, a mesma tecnologia adaptada para outros fins, que é o drone e o satélite, ajuda o gestor público a montar uma cerca ambiental digital. Então, como ela funciona? Através de sensores que são espalhados pelo município, nós temos condições de monitorar se, por exemplo, uma dada empresa que está anexa dentro do município ou nos seus limites, os veículos que ela usa, tratores, aviões, tanto para inseticida quanto para adubos, se eles estão dentro de um perímetro permitido, nós conseguimos associar o movimento desses veículos a outros movimentos atmosféricos, como o vento, como o posicionamento de chuvas, que podem levar a um risco de transbordo dessa área onde esse adubo ou esse inseticida ele possa afetar uma área que ele não deve afetar, ou seja, passando dos limites da área rural para uma área urbana, por exemplo. Então, esse monitoramento em tempo real, ele é exercido por esse serviço e produto, certo? Então, isso vai levar a uma melhor qualidade desse monitoramento ambiental. E anexo, vamos dizer, relacionado a esses recursos de monitoramento ambiental, eles podem ser estendidos à área rural, principalmente, responsável por a economia do agronegócio, alguns benefícios para esses agricultores. Então, a gente pode usar as imagens de satélite para dar uma certa caracterização àquela área rural, indicando que está muito seca, ou que está muito úmida, ou que está com falta de algum tipo de nutriente, ou excesso de massa orgânica. Então, nós temos na nossa empresa um conjunto de analistas do agronegócio que avaliam essas imagens e fazem as recomendações para aqueles interessados e relacionados ao município na área de produção rural e que possam entrar nesse tipo de convênio. O agricultor, nesse caso, ele pode verificar essas informações não só no site da prefeitura, como também num app, né, no seu celular, essa monitoração é feita, essa análise é passada, tá certo? Então, vejam que nós estamos falando basicamente, das novas tecnologias digitais, o drone, o armazenamento de dados em nuvem, né, na internet, o uso desses dados, a distribuição desses dados através
equipamento móvel, né, dos celulares. Então, é o uso racional, o uso inteligente disso para beneficiar o munícipe e melhorar a relação com o munícipe, consequentemente, das finanças do município, tá certo? E, por último, uma parte bem interessante do nosso acervo de soluções, que é a inteligência fiscal tributária, quer dizer, é somar inteligência artificial a uma inteligência humana na área fiscal e de arrecadação da prefeitura. Então, implica numa plataforma especializada digital que faz o compliance fiscal tributário das empresas, principalmente, muito voltado para as pessoas jurídicas que prestam serviços no município, para esse compliance entre aquilo que ela faz e aquilo que é arrecadado, né? Então, essa inteligência artificial, ela olha os movimentos das operações das empresas, olha o movimento do que está registrado na prefeitura e essa inteligência artificial aponta riscos ou incongruências nesses dois universos, né, que tem que se falar muito bem. Isso levanta oportunidades para que o fisco seja mais eficaz e também para a empresa pode-se emitir notificações inteligentes para que ele se prepare para uma conformidade maior aos ditames do município em termos da fiscalização, tá certo? Então, é um agente digital que olha o que a prefeitura está esperando, que olha o que a empresa está fazendo e faz as devidas recomendações. Ele não é uma parte apenas digital, existem analistas profissionais da área financeira, fiscal, dando apoio e dando chancela às análises dessa inteligência, mas isso por si só já aumenta a eficiência fiscalizatória, arrecadatória e a precisão e a acurácia desses números. Então, trouxemos hoje alguns exemplos desse processo de digitalização dos municípios, onde a integração com os órgãos fiscais, onde a integração com as imagens de satélite, onde o uso de drones, onde o uso de computação de nuvem, de inteligência artificial, enfim, toda a parafernália que forma o conceito de indústria 4.0 está sendo pouco a pouco migrado para as prefeituras. E o que é mais interessante é que o custeio disso é pelo uso. Hoje, o investimento que a prefeitura faz, que o município pode fazer nessas tecnologias, está muito relacionado ao uso que ela efetivamente faz dessas tecnologias, ou seja, não é um investimento alto. É como a assinatura da TV a cabo, de um serviço de streaming de vídeo. Então, é aquelas coisas que você paga pelo que você usa, uma assinatura mensal e uma proporcionalidade pelo uso. Então, um município menor vai investir menos, o município médio investir mais ou menos, o município maior investe mais, tendo, obviamente, retornos igualmente proporcionais, certo? Então, eu não sei se ficou alguma dúvida, os slides também, as imagens vão ser passadas dos nossos contatos, nós temos uma unidade em São Paulo e outra em São José do Rio Preto, e ficamos à disposição de vocês para qualquer dúvida, para qualquer interação que vocês queiram fazer, além dessa apresentação aqui, tá bom? Espero ter passado informações interessantes para você, gestor público, interessado no progresso do seu município, da sua prefeitura, e é isso aí. Até a próxima.